escuridão da angústia tomou sua estrada. Você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende seu pranto e atende. Pode acreditar. Pode erguer suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo, é fiel. Faz o impossível se tornar possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. A partir desse instante que você permita Deus te abençoar de uma maneira toda especial, porque aonde está a palavra de Deus, ali está a bênção que todos nós precisamos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. A figueira está amaldiçoada. Ela não tem os frutos do Espírito. Essa figueira representa a igreja. E Jesus Cristo quer ver os frutos em nós. Os frutos do Espírito Santo. E quando ele vem nesta figueira e não acha os frutos, então ele nada mais tem que fazer, porque os frutos vindicam, não os frutos da carne, mas os frutos do Espírito, e que deve estar na igreja como uma resposta de uma obediência à inteira palavra de Deus. Então, nós conhecemos uma pessoa que é cristã pelos frutos que ela tem, que ela dá. Então aí você sabe que tal um pé de fruta no seu quintal e ele não dá a fruta que você deseja. Logo você procura tirar, porque então está apenas ocupando um lugar. Ele não está dando os frutos que é necessário e que o dono deseja. Aquela figueira não deu fruto para Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia diz que isto foi pela manhã, e os escribas e os príncipes sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o tinham, porque toda a multidão estava admirado acerca de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse-lhes: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus, respondendo, disse-lhes: Tendes fé em Deus. Quando nós temos esta fé em Deus,
então esta figueira, ela dá o fruto. Mas vemos as condições em que está. A figueira está seca, não há fruto na vide. Porém, em Joel 2:25, encontramos Deus falando de uma restauração. A restauração da árvore noiva. Esta árvore, esta noiva começou no dia de Pentecostes. A igreja verdadeira sem mescla, aonde havia um verdadeiro amor entre aqueles cristãos, e o Espírito Santo tinha prazer de abençoar cada membro daquele corpo. Como nosso coração irriga todas as partes do nosso corpo, assim também a igreja é regada pelo mesmo Espírito que dá vida àquele Espírito glorioso do dia de Pentecostes. E no livro de Atos, capítulo 1, diz que em toda alma havia temor. Você tinha prazer de conversar com aqueles cristãos, pois não havia murmuração. Eles não tinham tempo para falar dos outros, não tinha tempo para ver defeito. Havia marca em seus joelhos de oração, vivia quebrantados, abençoados, orando uns pelos outros. Não havia falta nenhuma entre eles, porque era o mesmo Espírito que regava a todos. Sim, em toda alma havia temor, e ninguém do que possuía dizia que era a si próprio. Mas então o Espírito Santo abençoava cada um daqueles amados e preciosos irmãos. Hoje a figueira está seca, mas então é quando Deus envia uma mensagem à terra, com assim diz o Senhor, o mensageiro que há mais de 2000 anos foi profetizado pelo profeta Malaquias, capítulo 4. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Era uma obra de redenção. E então Deus falou que enviaria para que não ferisse a terra com maldição. E quando Jesus Cristo quis falar deste mensageiro, em São Mateus 17, versículo 11, ele diz: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, combinando sim com Joel 2:25, e eu restituirei, diz o Senhor, os anos que foi consumido pelo gafanhoto, a aruga e o pulgão, meu grande exército que enviei contra vós. Sim, então o que é restaurar? É trazer de volta. Esse é o trabalho do Espírito Santo na terra. Trazer o homem aos princípios da igreja cristã primitiva. Ali estava ele sendo batizado com este Espírito glorioso, no corpo que é a igreja. Então, eles estavam revestidos deste poder. Deus, então, mandou esta mensagem para colocar nossos corações em ordem, para trazer uma mensagem e o mesmo batismo do dia de Pentecostes. Quando eles estavam ali, Joel diz que acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo.
E ali no dia de Pentecoste, eles invocaram o nome do Senhor Jesus Cristo. E isto confirma com as escrituras do livro de Atos capítulo 2. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele Pentecoste era cumprimento das Escrituras Sagradas. O apóstolo São Pedro levantou e diz: varões e irmãos, é assim que deveria haver o cumprimento da profecia de Joel. Eles estavam todos ali, mas hoje vivemos os dias em que a figueira está morta, mas Deus mandou a palavra da ressurreição. Você pode dar graças a Deus aí agora, no seu coração, na sua vida. Deus está restaurando, Deus está colocando em ordem homens, mulheres, senhoras, criança, recebendo este nome que é sobre todos os nomes. Então, vejamos bem, ela não tinha fruto para seu Criador. Todas as coisas foi feita por ele. São João 1, versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e este Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então vemos agora, quando Deus manda esta mensagem de conversão, de retorno aos princípios sagrados, ó povo de Deus, oram sempre por um avivamento, ora pedindo a Deus para o enchimento do Espírito Santo. Mas quando Deus manda a mensagem para encher do Espírito Santo, aí então nós rejeitamos, sem sabermos que é a resposta das nossas orações. Diz a Bíblia que no Velho Testamento, sem saber, eles hospedaram anjos, eles criam nos anjos, mas quando Deus enviaria, logo foi obscurecido por eles. Mas nesta hora, quando Deus está tirando o véu, a figueira está morta, Jesus quer os frutos da sua igreja. É uma hora de conserto, é uma hora de deixarmos as coisas para um lado. Sim, porque tanta paixão pelo pecado? Porque então não podemos separar da iniquidade? Porque amar tanto cigarro? Porque amar tanto as coisas da carne? Mas esta é uma hora de reflexão, quando podemos tomar a posição aqui e olharmos para as promessas de Deus, sabendo que todas as coisas ao lado são areias movediças. Porém, esta palavra, ela permaneceu firme adiante de Faraó, adiante do Mar Vermelho, adiante de Acabe, adiante de Jezabel, adiante dos leões nas covas, nos dias de Daniel, adiante do fogo. É a mesma palavra em restauração. A figueira está morta, mas a palavra ecoa com tudo nesse instante. E você, meu irmão, creia na sua bênção enquanto o Espírito Santo está te falando. É uma hora em que podemos levantar-nos no poder glorioso do Espírito Santo.
tomarmos a nossa posição, sim, toda maldição sairá, porque quando Deus disse a Malaquias, revelando o ministério do Elias para esta hora, no versículo 6 de Malaquias 4, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A única coisa que tira a maldição da terra é a mensagem do Elias. E ele vem convertendo o coração dos pais aos filhos. Então vemos que aquilo que o gafanhoto comeu, aquilo que a aruga, o pulgão comeu, houve a restauração. Você já não ouve mais do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê uma forma batismal, como está nos catecismos, nos manuais. Por que então que aquele batismo em nome de Jesus Cristo, no dia de Pentecoste, e quando os apóstolos foram instigados, eles disseram, porque a promessa é para vós, falando aos judeus, Atos 2:39, para vossos filhos judeus, para todos que estão longe, os gentios, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus está chamando, é hora de restauração. Põe a sua vida em ordem, porque Deus toca o clarim. Põe a sua vida em ordem, porque podemos em instante, em momentos, encontrar com o Senhor. Esta terra está preparada para o fogo, mas você está preparado para Deus, em nome de Jesus.
já está de esperar a promessa que Deus disse que ia dar. Talvez tantas lágrimas você já derramou, na esperança que elas comovessem o Senhor. Talvez tão difícil você acha esperar em Deus, mas creia, você vai andando certo. Pois saiba que Deus está observando a tua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte essa provação. Quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir. Tão perto está dessa porta se abrir. Eu esperarei em ti, Senhor, eu confio só em ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão. Passarei pela provação, mas não perco a minha bênção, porque no Senhor eu vou perseverar. Talvez tão difícil você acha esperar em Deus, mas creia, você vai andando certo. Pois saiba que Deus está observando a tua vida. Ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. Espere no Senhor, suporte essa provação. Quem sabe já esteja no final. Não pense agora em desistir, o melhor que faz é insistir.